Oi pessoal, eu sou o Alessandro e por causa da estreia do filme do Coringa, resolvi pegar na minha pilha de leituras futuras, né? Um quadrinho que estava lá há muito tempo esperando para ser lido, que é esse aqui, Lendas do Universo DC, o Coringa. Bom, Lendas do Universo DC é quase que um selo da editora Panini. É um título de várias coleções nas quais são publicados quadrinhos mais antigos, clássicos como os Titãs, os Novos Titãs, a dupla Wolfman Pérez saem sob esse selo, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, o Quarto Mundo do Jack Kirby, quadrinhos aí da década de 70, 80, sai também a Liga da Justiça do Keith Giffen, tudo com esse selo, Lendas do Universo DC. Essa edição aqui em específico, ela reúne todos os 9 números da revista bimestral que o Coringa teve entre os anos 1975 e 1976. No roteiro, nós temos nomes como Denny O'Neil, Elliot S. Maggin, também o Martin Pusco. Nos desenhos, Irv Novick, José Luiz Garcia Lopes, Dick Giordano, ou seja, são equipes boas, assim, equipes de grandes autores para sua época. Na verdade, alguns deles são nomes que marcaram a história dos quadrinhos de super-heróis. Pega aí o Denny O'Neil, o próprio José Luiz Garcia Lopes. Bom, eu acredito que quem teve contato com o Coringa mais recentemente, apenas mais recentemente, vai estranhar bastante isso aqui. Bom, quando eu vou falando, eu vou mostrando um pouco dos desenhos dessa coleção. Vamos lá. O Coringa aqui, ele não é uma representação do mal ou do caos como nós estamos acostumados a ver. Há algo de bonachão nele. Ele, sim, ele comete assassinatos, comete crimes, mas ele parece fazer isso realmente para se divertir. Ele é um bufão sem apreço pela vida alheia e que julga que roubo e assassinato pode ser coisas engraçadas. Nas histórias, nós vemos o Coringa em disputa com outros vilões do Batman, por exemplo, a disputa dele com o Duas Caras. Acho que a primeira história é uma disputa dele com Duas Caras. Deixa eu pegar isso mesmo. A primeira história, ele em disputa com Duas Caras. Aí ele em disputa também com o Espantalho, em disputa com a Mulher Gato. Acho que é a última história do encadernado que traz essa disputa dele com a Mulher Gato. Bom, ele e esses outros bandidos disputando aí em torno de algum golpe ou de algum item que os dois desejam. Bom, mas não é isso, né? Há também aqui encontros com personagens mais heróicos, como o Rastejante, que é um personagem secundário, então esse já é até exagero, né? Um personagem, sei lá, do terceiro ou quarto escalão aí da DC. Mas é também encontro com Sherlock Holmes, de uma maneira bem inusitada. Bom, embora essas histórias aqui não sejam lá muito inspiradas, eu acredito que elas têm um mérito. Todas elas foram escritas enfrentando um grande desafio. Que desafio é esse? Elas foram escritas sob o Comic Code. O que é esse Comic Code? É um código de autocensura criado pelas editoras de super-heróis, de quadrinhos nos Estados Unidos, e elas submetiam esse código por causa de uma certa onda anti-quadrinhos que surgiu nos Estados Unidos, muito em virtude do livro A Sedução do Inocente, que relacionava quadrinhos e criminalidade. Nesse código havia princípios como, por exemplo, o bandido sempre tem que ser punido, não pode haver em uma revista a ideia, ainda que sutil, de que o crime compensa, não pode haver vitória do mal, e várias outras regras assim, para que aquele quadrinho fosse visto como palatável, como próprio para as crianças que em tese ele se dirigiam. Bom, imagine como é que seria escrever histórias fechadas do Coringa submetendo a esse código, né? Por exemplo, o autor não poderia escrever uma história, sei lá, em 2, 3 partes, nas quais o Coringa teria vitórias parciais para ter derrota no final, porque em cada revista essa derrota teria que ser manifestada, porque senão daria a entender, para quem leu só aquela revista, que o crime compensa. Havia então aí várias limitações ao artista que ele devia tentar driblar, né? Já li alguns relatos de artistas que tentavam driblar, o Roy Thomas, por exemplo. Assim, dependendo da interpretação dada pelo censor lá, pela pessoa que avaliava, as dificuldades seriam até maiores ou menores. Bom, de todo modo, assim, essas histórias aqui foram escritas sob esse Comic Code. E, por exemplo, aqui a maior parte dos crimes mostrados são crimes mais brandos.
assim, assassinatos aqui são mostrados de maneira assim bem sutil, né? Sutil não é a palavra. Você percebe que o Coringa matou, mas aquilo não é tão explicitado. Mas a grande maioria dos crimes aqui é de roubos, ou crimes contra a propriedade, vamos colocar assim. Os vilões são assim planejadores de grandes golpes, eles são quase que colecionadores compulsivos. Cada um deles coleciona alguma coisa, ou coisas relacionadas a felinos, ou relacionadas a piadas, ou coisas duplas, como sei lá, duas caras, que é coisas que tenham simetria. Nesse sentido, as histórias acabam ganhando uma estrutura que é repetitiva, embora dentro dessa estrutura os autores busquem, sei lá, brincar um pouco, tecer certa criatividade. A história com o Arqueiro Verde, por exemplo, dá para ver claramente essa tentativa. O Coringa, que é apresentado nessas histórias aqui, ele é realmente o príncipe palhaço do crime. Ele é um ladrão que tem uma postura quase que adolescente, sabe? Se bem que a maior parte dos vilões são assim, quase que adolescentes. A gente vai lendo as histórias aqui, quase que adolescentes mimados e revoltados, assim. Algo que eu acho bacana ao ler umas histórias como essa, embora não sejam histórias assim lá tão marcantes, é perceber como que um personagem passa por mudanças e reinvenções. Às vezes uma pessoa vai dizer, esse não é o verdadeiro Coringa, mas qual é o verdadeiro Coringa, né? O verdadeiro Coringa é o lá de 1940, de quando ele foi criado, esse bonachão da década de 60, 70, sei lá, o Coringa mais quase que demoníaco, escrito recentemente pelo Snyder. Sei lá, qual é o verdadeiro Coringa, né? Assim, é claro que às vezes há elementos que são como que definidores. Por exemplo, eu leio, sei lá, Tensão de Poder e Responsabilidade no Peter Parker, ou, sei lá, a própria situação do Batman lá ser definido a partir pela perda dos pais, quando criança. Então, há elementos definidores, mas na verdade os personagens acabam passando por mais mudanças do que a gente pensa. E muitas vezes aquela versão que nós dizemos que é a verdadeira ou a melhor, não é a primeira. Não é a primeira. Na verdade, ela só surgiu porque autores fizeram mudanças nos personagens. Eu não estou dizendo que toda mudança é válida, toda mudança é boa, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente acaba essencializando o personagem e as mudanças nele são maiores do que a gente pensa. Essa, assim, constante reinvenção é uma característica e um dos desafios das séries que não se pretendem infinitas. Por exemplo, o quadrinho do Batman, a DC pretende estar publicando hoje, está publicando daqui a 20 anos, e que ele não acabe. E esses personagens, eles vão estar sempre sendo apresentados para públicos diferentes, em épocas diferentes, em contextos sociais diferentes, então eles acabam realmente sendo reinventados. Pensem, o Coringa, como eu falei, surgiu em 1940. Ano que vem ele completa 80 anos. Nesse tempo, com certeza, não foram poucas as versões do personagem que surgiram, que existiram. Assim, pensem só no cinema, não estou nem entrando agora nos quadrinhos. No cinema, assim, recente, né, década de 80, década de 90 para cá, a gente vê que o Coringa do filme lá do Tim Burton, depois o Coringa agora do Cavaleiro das Trevas, do Nolan, agora, e esse último Coringa, assim, só no cinema a gente consegue pensar três. Rapaz, esqueci do Coringa do Jared Leto, lá do Esquadrão Suicida, 4 versões, 10 animações. Cara, e nos quadrinhos isso é ainda mais, porque são muitas décadas, é muita tinta derramada, é realmente bastante coisa. Então são várias versões. Então, quem quiser conhecer assim uma versão assim mais pueril, infantil do personagem, esse aqui é o encadernado que é uma boa lê-lo, assim, é uma boa lê-lo. Tem um valor, assim, embora eu não tenha curtido tantas histórias, é um encadernado que tem valor histórico, né? Nós temos aí o título regular do Coringa, lançado na década de 70, na íntegra, todos os números, não tem mais números do que os que estão aqui compilados, né? E tudo isso num encadernado só, né? Assim, em termos de valor histórico, é considerável, embora, como eu disse, não é lá assim não são histórias lá muito marcantes. Bom, é isso. Agradeço por você ter visto o vídeo.
Peço teu joinha, lembro que eu sempre deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos, caso você vai fazer alguma compra entrando por esse link, você ajuda o canal. Lembro, assim, claro, né, se você não é inscrito no canal, se inscreve, seja bem-vindo, tem vídeos sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Além disso, compartilhe o vídeo, mostra para os teus amigos se você achou ele legal, é assim que a nossa comunidade aqui cresce. Vou parando então, um abração e até o próximo vídeo.